Vamos falar com Deus, vamos reservar esse momento para buscarmos a face do nosso adorado Senhor, para pedir para Ele a sua direção, para pedir para Ele a sua graça, para que venhamos, em nome de Jesus, termos um dia bem-sucedido, um dia abençoado, um dia vitorioso. Querido, quando nós esperamos no Senhor, quando nós temos colocado em Deus, ou quando colocamos em Deus a nossa confiança, é claro que as coisas elas vão discorrer de uma forma bem mais tranquila, de uma forma bem mais leve. Então, nessa manhã, eu quero convidar a você a meditar no Salmo 62, que diz assim: a minha alma espera somente em Deus, porque dele virá a minha salvação. Ou seja, uma vez que nós colocamos em Deus a nossa confiança, não precisamos esperar a nossa salvação, o nosso livramento, a porta aberta, a providência proveniente dos homens dessa terra. Ou seja, por mais difícil que você esteja vivendo esse momento da tua vida, por maior que seja a aflição que esteja nesse momento permeando a tua vida, nessa manhã, não se preocupe com as oposições infernais, com o agir do nosso adversário. Se Deus, o Senhor, está no controle, no comando, certamente Ele proporcionará para nós vitória, livramento e crescimento, porque o nosso Deus é o nosso libertador. Eu vou dizer isso todos os dias da minha vida. Enquanto Deus, o Senhor permitir, eu vou dizer que o nosso Deus, muitas das vezes permitirá que nós venhamos passar por crises, por tribulações, por adversidades, mas com a finalidade, ser exaltado através da nossa vida. Portanto, nessa manhã, querido, em nome de Jesus, eu quero convocar você a glorificar a Deus, ou seja, a confiar no Senhor, como o salmista. Ele disse: eu colocarei no Senhor a minha confiança, ou seja, a minha alma, o meu intelecto, o meu coração, o meu cerne, confiará em Deus ao ponto de esperar somente nele. Querido, quando nós esperamos no Senhor, nós simplesmente continuamos vivendo a nossa vida. É isso que eu quero dizer para você. Esperar no Senhor é continuar vivendo a sua vida, independente de que aquilo que os teus olhos dizem sejam negativos. Certa feita, um irmão foi para a maternidade com sua esposa. E quando ele chegou lá, ele decidiu assistir lá o parto da sua esposa. E ele ficou dentro da sala com a sua esposa. E naquela situação, naquele sofrimento, para aquela mulher ganhar neném, a médica viu que o bebê não estava nascendo. E ela pediu auxílio daquele marido. Foi. E aí ele disse que aquela médica disse: por favor, pressione a barriga dela para baixo e me ajude aqui, porque esse bebê não está nascendo não. E quando ele espremeu a barriga da mulher para baixo, o bebê saltou e a médica deixou o bebê escapulir. Quando o bebê escapuliu, tacou a cabeça no chão. E ali abriu-se ali o cérebro da criança, ele perdeu parte da massa cefálica. E quando aquele rapaz olhou para aquela criança no chão, a médica desesperada olhando para aquela ocasião, ela não sabia o que fazer, ela só disse que não tinha mais jeito para o bebê, que ele ia morrer. Ele, no coração convicto, ele disse: não, Deus, o Senhor, não permitirá que a minha bênção venha a ser destruída agora. Deus, eu não creio nisso. Eu sei, minha senhora, ele falando para a médica, que o Senhor disse que vai restaurar a saúde do meu filho. Naquela ocasião, eles pegaram o bebê, levaram para a sala de cirurgia, fizeram uma cisão, costuraram lá a cabeça do bebê, e o bebê continuou indo de mal a pior. E ele foi para uma oração, e quando chegou lá, o vaso foi usado para ele e disse: filho, não temas, porque eu, Senhor, restituirei a saúde desse bebê. Irmãos, e o crânio dele ficou com uma fratura exposta, a partezinha de trás da coluna cervical do bebê ficou exposta. Então, aos olhos de quem via da junta médica, nunca poderia julgar que aquele bebê iria sobreviver àquele tão duro disparate naquela ocasião. Mas em todo momento o Senhor estava dizendo: eu vou curar, eu vou restituir. E eles chegaram ao ponto de duvidar. E numa determinada manhã, aquele homem foi trabalhar, e quando ele chegou no seu trabalho, ele trabalhava numa mina de carvão. Quando ele chegou naquele trabalho, ele recebeu uma surpresa, uma visita do próprio Senhor. E o Senhor disse para ele: eu prometi. Quantas vezes eu, Senhor, prometi alguma coisa que eu não pudesse cumprir? Se eu prometi que curei teu filho, ele já está curado. E ele soltou ali as suas ferramentas, ele correu para casa e disse para sua mulher com lágrimas nos olhos: não desmoreça, não esfaleça, não desmoreça a tua fé.
porque o nosso Deus curará o nosso filho. E ela disse, eu creio porque eu fui visitada também pelo anjo do Senhor nesta manhã. E ele disse para mim que eu não duvidasse, porque ele jamais diria uma coisa que ele não pudesse fazer. Que coisa tremenda, irmãos. Eles correram para o hospital. Quando chegaram lá, a médica olhou para eles e disse assim, você deve ter orado com aquele pastor doido, com aquele pastor lunático, que está dizendo aí que Deus vai curar esse menino. Não tem jeito para esse menino. E aí o pai disse, pois pegue o menino, bote aí, arrume ele que eu vou levar para casa, porque eu creio que ele já está curado. E pegou o bebê e arrancou, foi embora para casa. Quando chegou em casa, deu aquele banhozinho, cuidando do bebê. Eles levaram o bebê e foram para o culto. Quando eles chegaram no culto, para a glória de Deus, o pastor recebeu eles e orou e disse, irmãos, o Senhor me faz sentir que esse bebê está curado. Mas aos olhos de quem via, irmão, continuava com a fratura exposta e aquele bebê ainda numa condição que, humanamente falando, ele não estava curado. E eles foram para casa convictos da cura e o bebê piorou, teve uma febre e eles levaram o bebê para o hospital. Quando chegaram no hospital, a junta médica que atendeu no parto, 16 médicos olharam para aquele bebê e um médico que era formado, capacitado nessa parte de crânio de bebê, na pediatria, levou aquele bebê e colocou na mesa e ele, irmãos, com um simples toque que ele tocou na coluna cervical do bebê, o crânio voltou para o seu lugar e o líquido cefálico também. E para a medicina aquilo foi um dos maiores milagres que aconteceu. E aquele casal chorando, voltou na igreja, deu o seu testemunho, voltou no hospital, chamou a médica e disse, doutora, Deus usa as coisas loucas, como você disse, do mundo para confundir a sábia. Deus usou um pastor louco para confundir a sua sabedoria humana. Nessa manhã, querida, ainda que os teus olhos não estejam vendo o milagre de Deus, mas se Deus te disse que vai salvar o teu marido, que vai transformar a tua família, que vai edificar na sua casa, que vai te dar alguma coisa, não se preocupe. Lembre-se, o nosso Deus é o Criador e Ele cria coração novo, Ele desfaz coração de pedra, Ele cria casa. Se o teu projeto não existe, Ele vai criar, aleluia, mas Ele vai abençoar você. Por isso que o salmista, sendo conhecedor da misericórdia de Deus infalível, ele creu, a minha alma esperará em Deus. Ou seja, a alma é o intelecto humano, ainda que o seu espírito se angustiasse, mas a sua alma agiria de forma inteligente, acreditando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Portanto, meu querido, em nome de Jesus, nessa manhã o Senhor diz para ti, lembra-te, pois, de mim, eu sou o Senhor que coloca uma vírgula no teu ponto final. Ainda que tu diga, Deus, eu não vou conseguir, esse negócio não é para mim, Deus manda dizer para você nesta manhã, descanse, refugie-se, pois, nas sombras do Todo-Poderoso, porque Ele te sustentará, Ele te abençoará, Ele abrirá portas aonde não tem, e Ele sustentará você, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe quando Deus se alegra? Quando a sua igreja está triunfante, vitoriosa. Portanto, meu querido, em nome de Jesus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Se nesta manhã você crê que Deus é todo poderoso para suprir você, para abençoar você, então em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não existe nada tão difícil que o Senhor não possa fazer. Não existe lugar tão longe que Ele não possa ir buscar. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor manda dizer para ti, você tem a marca da promessa sobre a tua vida, aleluia. Repousa a unção do meu Espírito Santo e eu manifestarei através de você a minha graça quando colocar o domínio de Satanás por terra, a opressão do diabo, o pecado, a enfermidade, todo o mal contra a tua vida debaixo dos teus pés. Portanto, em nome de Jesus, querido, por maior que seja o seu sofrimento, por maior que seja a aflição, a crise, a tribulação, lembre-se, o libertador, Jesus de Nazaré, Ele é todo poderoso. Por isso, não permita que nada disso abale a sua fé, a sua confiança no Senhor, porque Ele age em tempos de adversidade. Ele entra com providência nos nossos momentos de ameaças e preocupações. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor na certeza de que, uma vez que Ele entra numa guerra, Ele entra para vencer. E nessa manhã Ele te responde, sou o Deus da misericórdia. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, em nome de Jesus, nessa manhã, procura
confiar no teu Deus de toda a tua alma. E Ele dissipará da tua vida toda nuvem negra e abençoará você vitoriosamente para vencer. Portanto, em nome de Jesus, toma posse da tua vitória, porque nessa manhã Deus entra com providência na terra para abençoar a mim e a você. Espírito Santo de Deus, querido e amado, eu quero te entregar a vida dessas muitas pessoas que estão nesse momento a ouvir essa programação. Eu te entrego, Senhor, cada vida, cada casamento, cada filho. Senhor, eu te entrego as nossas causas diante do seu altar, na certeza de que tu és o provedor, de que tu és o Senhor, de que tu és o abençoador, de que tu abre portas onde não tem. Quantas vezes ficamos querendo entender o porquê de muitas coisas que acontecem na nossa vida e você não permite que seja revelado, porque o Senhor é o Senhor do tempo. Obrigado, porque nessa manhã nos sentimos amados, nos sentimos protegidos, nos sentimos supridos, porque a sua mão poderosa tem nos guiado. Assim, meu Deus, continua nos abençoando, dá-nos uma manhã vitoriosa, dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus, da tua graça, que a tua paz possa nos renovar nessa manhã, para que venhamos ter um dia abençoado na sua presença. Pois é em nome de Jesus, querido e amado, que nós choramos. E pela fé, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus.